A maioria de nós aprendeu uma mentira confortável, a de que ser bom é o suficiente, que ter um coração puro e boas intenções garante que, no fim, tudo vai se ajeitar. Crescemos ouvindo que quem planta o bem, colhe o bem, que a verdade sempre vence, que a justiça divina equilibra todas as contas. E, de fato, há beleza nessa crença. Ela nos dá esperança, ela nos dá direção. Mas e se eu te dissesse que em um mundo movido por vaidade, interesse, competição silenciosa e jogos de poder, sua bondade pode não ser seu escudo, mas sua maior vulnerabilidade? Essa é a provocação brutal que Dostoiévski decidiu explorar em sua obra. Ele não escreveu histórias para confortar, ele escreveu para expor as fissuras da alma humana. Em O Idiota, ele faz um experimento psicológico radical, coloca um homem genuinamente bom no centro de um mundo corroído por orgulho, ressentimento, desejo e manipulação. E observa o que acontece. O resultado não é bonito. Não é inspirador no sentido tradicional. É um alerta cruel sobre o que acontece quando a pureza encontra perversidade sem estar armada de discernimento. Hoje vamos decifrar o código trágico dessa história e entender por que pessoas boas costumam ser esmagadas. Você vai perceber por que a compaixão, quando não vem acompanhada de limites, cálculo e lucidez, pode se transformar em autodestruição. Ao final, você não verá a ética da mesma forma. Vai entender a diferença entre ser uma pessoa boa e ser uma pessoa viva em uma sociedade doente. Você já sentiu que quanto mais tenta ajudar, mais é usado? Que sua sinceridade é confundida com fraqueza? Que sua disposição em perdoar vira um convite para que errem com você novamente? Muitos vivem o complexo do príncipe Mishkin, acreditando que sinceridade moral basta para transformar tudo. Acreditamos que se formos pacientes o suficiente, amorosos o suficiente, compreensivos o suficiente, o outro irá mudar. Mas o mal não recua só porque foi reconhecido. O egoísmo não se dissolve apenas porque alguém foi gentil. Às vezes, ele se fortalece diante da ausência de confronto. Isso não significa que você é fraco por ser bom. Significa que bondade sem estrutura vira presa fácil. Dostoiévski apresenta o príncipe Mishkin como um homem que retorna à Rússia após anos em um sanatório tratando epilepsia. Ele é descrito como quase angelical. Não há cinismo em suas palavras, nem cálculo escondido em seus gestos. Ele não apenas perdoa, ele sente profundamente. Ele permite que a dor do outro o atravesse. Ele enxerga nas pessoas algo que nem elas mesmas conseguem ver. E é aqui que mora o perigo. Existe uma diferença abismal entre bondade e a ausência de limites. Mishkin representa a bondade ingênua. Ele acredita que compreender é suficiente, que amar é suficiente, que oferecer dignidade a alguém ferido é suficiente para curá-lo. Mas a alma humana não reage ao bem de forma linear. Nem todo mundo quer ser salvo. Nem todo mundo suporta ser visto em sua própria miséria. Para quem passou tempo demais acreditando que está quebrado, a luz pode ser insuportável. A luz de uma bondade pura não traz alívio, traz vergonha, traz confronto com aquilo que foi perdido. É nesse ponto que surge Nastassia Filipovna, marcada por trauma, exploração e humilhação social. Quando Mishkin oferece amor sem julgamento e reconhecimento humano verdadeiro, ele acredita estar oferecendo redenção. Mas para ela, essa pureza é dolorosa, porque a pureza não apenas acolhe, ela revela feridas abertas. Ser amada de forma limpa a obriga a encarar o quanto foi ferida pela vida. Ser vista com respeito a força a lembrar todas as vezes em que foi desrespeitada. Mishkin simboliza a esperança, mas também confronto com o passado. Então surge Rogojin. Ele não oferece redenção, oferece obsessão. Não oferece reconstrução, oferece posse. Seu amor é intenso, febril, destrutivo. Um amor que combina com o caos interno de Nastassia. Muitas vezes escolhemos aquilo que confirma nossa dor, e não aquilo que exige nossa transformação. O desfecho é trágico. Rogojin mata Nastassia. A obsessão culmina em violência irreversível. E o que Mishkin faz diante do horror
Ele não acusa, não odeia, não se revolta. Ele se senta ao lado do assassino e o consola. Compartilha a dor do homem que destruiu aquilo que ele tentou salvar. Esse gesto é grandioso, mas também é o símbolo máximo de sua ruína. Mishkin perdoa o imperdoável, mas sua mente desmorona. Ele não suporta o peso da realidade e retorna ao sanatório, quebrado. O mundo não foi transformado. A bondade absoluta, sem defesas, foi engolida pelo caos. E é por isso que Dostoiévski nos força a perguntar: como não ser o idiota em um mundo que confunde pureza com fraqueza? A primeira resposta é discernimento. Bondade madura não é cega. Ela entende que dentro de cada pessoa coexistem luz e sombra. Amar não significa ignorar a capacidade de ferir. Compreender não é permitir qualquer comportamento. A segunda resposta é limite. Bondade não é passividade, não é tolerar abuso, não é permanecer onde sua dignidade é corroída. Saber dizer não é um ato moral. Interromper ciclos destrutivos é responsabilidade. Às vezes, a forma mais elevada de amor é a distância. A terceira resposta é reconhecer a liberdade do outro. Você pode oferecer apoio, mas não pode viver a vida do outro. Não pode escolher por ele, nem impedir que ele se destrua. A quarta resposta é recusar a responsabilidade total. Empatia não é assumir a culpa pela dor alheia. Existe uma linha invisível entre ajudar e se anular. Quando você ultrapassa essa linha, começa a desaparecer. Por fim, seja firme contra o caos. A bondade precisa de estrutura, prudência e força. Sem isso, ela pode colaborar com a destruição que queria evitar. Ser uma boa pessoa é uma vocação difícil. Exige profundidade psicológica e resistência moral. Dostoiévski não despreza a bondade, ele a considera sagrada. Mas ele alerta: pureza sozinha não reorganiza o mundo. É preciso manter o coração vivo, sem abrir mão da lucidez. Amar com consciência. Perdoar sem se anular. Mishkin permanece como uma pergunta viva. Como continuar humano sem ser destruído pelo desumano? Talvez a resposta esteja em unir coração e fronteira, sensibilidade e firmeza. Ser bom é apenas o começo da jornada. Depois vem o desafio de sustentar essa bondade diante de traições e decepções, sem perder a si mesmo no processo. E fica a pergunta final: sua bondade tem limites ou é apenas um convite para a própria destruição? Bondade madura não implora validação. Ela protege a própria integridade. Continue sendo bom, mas com os olhos abertos. Cuide de quem merece. Imponha limites a quem não respeita. E nunca se desculpe por proteger sua própria alma.